Olá, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou explicar para vocês quais são as 4 etapas para uma boa comunicação. Quando falamos de curso de inglês, nós temos que distinguir o que é um curso de língua inglesa e um curso de comunicação. Então, para você que está assistindo essa aula, preste bem atenção. Primeira etapa que nós temos que saber é que para a pessoa ter uma boa comunicação, primeiro ela tem que o quê? Ouvir, internalizar, entender e falar. São as etapas que normalmente nós passamos quando somos bebês, quando somos crianças. Quando temos mais ou menos entre 2, 3 anos, nós começamos a falar, né? Então nós aprendemos primeiro a questão da fala e depois nós aprendemos a questão de alfabetização, que é a escrita, na escola. Esse é o processo natural do ser humano. Como é dividido isso no nosso curso, na nossa comunicação? Em 4 etapas, que é a articulação, respiração, tonicidade e os sons do idioma estrangeiro, a fonética e a fonologia. E como é trabalhado isso? Primeira coisa que temos que fazer é um exercício muscular, um exercício do rosto, trabalhar bem esse exercício aqui. Então, através disso, nós trabalhamos o exercício de trava-língua, né? Na verdade, seria para destravar, né? Então, nós falamos para o aluno abrir a boca e treinar essa parte, ó. Aranha, arranha, 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 aranha. Nisso você trabalhando os músculos do rosto, coisa que nós não trabalhamos, a nossa dicção. Então, para que se tenha uma boa comunicação, a primeira etapa tem que ser essa parte da articulação. Tem uma boa desenvoltura através de um exercício. A segunda etapa que nós fazemos é a questão da respiração. O que nós trabalhamos bem? Essa parte de baixo, o diafragma, que é o músculo que fica embaixo dos pulmões, que eles vão comprimir para o ar, né? Trabalhar nas ramificações e sair através da traqueia. Vai sair o ar pela sua boca. Mas para isso nós temos que fortalecer nosso diafragma. E como é feito isso, Marcelo? Através da respiração. Tá? Olha um exemplo bem claro de mudança fonética aqui. No dia a dia, nós falamos o quê? Você está bem ou você está bem? Ou como você está, ou como você está, ou como você está. Então vocês podem perceber que na respiração, quando nós falamos automaticamente, há umas mudanças em português. E a mesma coisa acontece no inglês. E quando nós não sabemos como isso é produzido, ou como nós fazemos muitas vezes, achando que estão certo, reproduzindo aquilo que o professor está falando, nós ficamos ainda com déficit. A maioria dos alunos tem problema do quê? Eles vêm e falam, eu até entendo o que o nativo fala, mas na hora de falar eu travo. Eu não consigo entender muito, eu fico nervoso, até o que eu sei eu esqueço. Então, uma questão de treinamento. Imagine, por exemplo, gente, uma pessoa que vai aprender a nadar, ele aprende só a parte teórica dos livros, né? Como é a parte teórica para poder nadar. Aí, quando ele vai para uma piscina para fazer a parte prática que ele não treinou, automaticamente é perigoso ele até se afogar, né? É a mesma coisa, nós aprendemos o inverso da questão da comunicação, a gramática, para depois aprendermos a questão da fala. Tá entendendo? Como é um processo natural, nós temos que treinar o quê? A fala do idioma. Conhecer todos os procedimentos e treinar corretamente. Aí nós obtemos o resultado que esperamos. Eu pergunto para vocês, no português, na hora que vocês estão falando, vocês estão pensando se está falando presente, passado, futuro? Simplesmente vocês falam. Por quê? Já está internalizado aqui. E é esse processo natural que eu venho apresentar para vocês, tem dado muito resultado para o pessoal. Isso há mais de 10 anos. Vamos lá. A terceira fase que eu falo para o pessoal, que nós trabalhamos, é a tonicidade. Então temos que saber qual que são o quê? Os sons tônicos do inglês, das palavras, né? Por exemplo, olha a composição aqui, ó. Olhando aqui. Em português eu tenho essa palavra aqui, ó. Eu vou ao cinema, desculpa essa frase. Eu vou ao cinema. Podemos perceber que o ne é a tônica forte. Beleza. Só que em inglês, para eu fazer em inglês essa mesma frase, a tônica vai ser no começo e no final. Entendeu? Então vai ficar assim. I'm going to the movie. Quer ver que legal? Põe a mão na barriga. Vocês vão ver o diafragma. Fala assim para mim. I'm. Pode ver que ela já dá uma compreensão para frente, né? O diafragma já
joga o ar para os pulmões para sair para você através da boca, mas ele dá uma tônica na questão da fala. Ó. I'm going to the movie. I'm going to the movie. Então vocês podem ver os impulsos que é ocasionado devido à pronúncia correta. Imagine chegar, né, no dia a dia e falar assim, vamos ao cinema. Fica meio estranho, né? Então tem que ter uma composição de articulação, da respiração e conhecer a tonicidade da palavra. E aí nós vamos também na questão da fonética e da fonologia. Já vou mostrar agora para vocês. O que acontece, gente? Tanto o português como o inglês, ele vem do alfabeto latino. Então ele vem com a mesma composição. Tá? Então o que eu tenho que conhecer? Os sons do idioma. Não adianta nada eu falar inglês com vocês, vocês repetirem, decorarem o que eu falei e depois esquecer. E detalhe, você está ouvindo a fala de uma pessoa, mesmo que seja um estrangeiro. Agora, quando você conhece os sons do idioma, aí você consegue entender o porquê de certos sons, o porquê de certas emendas que eles fazem, e vocês conseguem perceber e ver que não é que eles falam rápido, eles falam natural, igual nós falamos em português. É a mesma coisa que eu falo para vocês assim, né mesmo? Né mesmo? Não é, né? No dia a dia nós falamos isso. Seria não é mesmo? É a mesma coisa acontece com eles, eles fazem uma redução fonética. Como eu vou saber isso, Marcelo? Vou te mostrar agora. Imagine só uma criança, né? Igual eu disse anteriormente. Antes de começar ela a falar, ela ouve, o cérebro internaliza, entende, e depois ela fala, né? Imagine uma criança de 2 anos, você falando assim para ela, Fulano, você comeu? Ela falou, comi. Você vai falar para ela que você usou o pretérito perfeito da primeira pessoa do singular? Não vai nem entender. Mas houve uma comunicação. Por quê? O cérebro dela já está adaptado àquilo. E se ela fala alguma coisa errada, você corrige, automaticamente, com o tempo, ela vai lembrar. Ah, era errado, agora é certo. Esse é o processo natural do ser humano. E nós vemos através dos sons do idioma, como eu disse para vocês. E como é feito isso? Através do IPA, do International Phonetic Alphabet. Né? Então nós fazemos uma comparação do inglês com o português, os sons que são iguais, nós, ok, a gente não tem problema, e os diferentes nós vamos adaptar ao nosso idioma. Temos que fazer todo o processo articulatório daquele som, daquele idioma, porque senão sempre teremos esse déficit, tanto da fala para a pessoa entender, tanto esse déficit de lacunas para podermos nós falarmos e ficarmos travados na hora da fala, então tem que ser igual em português. Ouviu, falou e houve comunicação. Vamos ver como é feito isso. Ó. Então, primeiramente, gente, nós vamos ver aqui que o IPA, ele é o quê? Ele é representado através de barras inclinadas à direita. Então, o som que está no meu cérebro, eu estou representando através de um símbolo, não é palavra de um símbolo, e aquele símbolo eu identificando, eu vou pronunciar. Então, é entre barras inclinadas à direita ou entre colchetes. Colchete é quando tem a mudança fonética que eu falei agora para vocês, né? Então, tenho todas as mudanças fonéticas, eu coloco entre colchetes. Bom? Então isso não é nada inventado, isso aí é cientificamente provado em qualquer idioma. Todo idioma tem a parte da fonética, os sons dele. Por isso você vê lá no dicionário, ou no próprio no Google Tradutor, ou outras plataformas, que tem lá a transcrição. Aquele lá é o som que realmente é falado. Então tudo é organizado de uma forma coerente para que vocês entendam. Vamos lá. Então nós vamos pegar duas palavras aqui. Ó. Por exemplo, em português, para falar aqui, né, normalmente eu falo tigela. Tigela. Né? Esse aqui representa, automaticamente são símbolos, representa a nossa fala, como eu estou falando. Mas não é inventado por mim, é algo cientificamente provado. Então são símbolos correspondentes ao som. No português, falo tigela. Mas eu pergunto, quem mora no Nordeste, ele fala dessa maneira? Normalmente não, ele vai falar tigela, tigela. Então pode ver o tipo ti.
Tá entendendo? Então, além do som, eu tenho as variações do som. Então, eu tenho que entender o quê? Eu tenho inglês americano, inglês britânico, australiano, canadense. Como eu vou saber os sons e suas variações? Através disso. A mesma coisa o americano vir para o Brasil, vir para São Paulo, aprender o português paulistano e ir para o Nordeste. Ele terá dificuldade? Com certeza, né? Por quê? Pelo fato dos sons não serem iguais e tem um regionalismo ainda. Esse é o grande problema, né? Olha só, a mesma palavra com o som do T em inglês. Ó, o T que eu falo aqui, não significado, tá? Então eu mudei de tigela para tigela. O T, a ponta da minha língua bate atrás dos dentes de cima. T, não houve mudança fonética de som. Agora o ti, o dorso da minha língua bate no meu céu da boca, no palato duro, e é onde faz esse som de T com esse S grandão, que é o t, t, em português. Olha em inglês o que acontece. Para falar essa palavra eu tenho water, não é verdade? Tem mudança fonética. E se for um americano, um canadense, ele vai falar water. Por que water? Imagine eu falando para vocês, repete, water, water, vocês vão aprender water, beleza. Mas você sabe o porquê? Vamos lá. Nesse caso aqui, entre duas vogais, o T tem som de R da aranha. A mesma coisa aqui, ó. Esse T aqui, com mudança, ele tem som do T em português. Já no inglês, o T tem som do R. Por isso que você fala water e não water. Ou você ouve um britânico falando water, e o americano water, porque teve uma mudança fonética. É quando você começa a entender isso, fica mais claro a comunicação e você fica com mais segurança na hora da fala. Outro exemplo bem claro na escrita, olha que interessante. Como eu falei que vem do alfabeto latino, português e inglês, então ele vem a mesma composição, ó, tá vendo? Ó? Vamos pegar essa palavra aqui, eu quero morar aqui. Você vê que tem ó, I, o W, A, N, T, na verdade? Então meu cérebro vai entender meu sistema fonético fonológico formado do português, né? Aí o brasileiro, olha a composição, tá lá nos Estados Unidos, vamos por exemplo, e quer falar assim, eu quero morar aqui. Ele fala normalmente, como ele fala? I want to live here. I want to live here. Você vê que isso é um som meio, né, aportuguesado, né, um sotaque forte. E outro detalhe, se você fala live, ele vai, se for uma pessoa, né, brincalhona, ele vai falar para você, ok, bye bye. Porque o som do live é o som de partir e não de morar. Por quê? Palavras escritas com I em português têm som de I. Em inglês tem som de E ou som de I. Então, nesse caso, ele tem som de E. E palavras terminadas em E no inglês, ela cai. Só fica o V. Olha aqui a transcrição da mesma palavra. Falam para mim assim. I wanna. Já teve mudança fonética. Ó. I wanna, som do E. Live here. I wanna live here. Pelo fato do que? Se eu falar live, é partir. Eu quero partir daqui e ir embora. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. I wanna live here é diferente de I want to live here? Tá entendendo? A questão não é só falar, mas é o significado que dá essas palavras. Aí vai ter outro significado e eu vou ter problema de comunicação. E como é resolvido isso? Conhecendo os sons do idioma. No caso aqui, ó, conhecendo os fonemas consonantais do inglês. Quando eu falo de fonemas consonantais, é quando eu tenho um bloqueio para o ar sair da boca. Não é o resultado da escrita A, B, C, D. Lembrando que isso aqui é o som, um símbolo, a palavra, e aqui é a fala representado dessa palavra. Então, como eu falo realmente essa palavra. E aqui, ó, que está um pontinho aqui, apóstrofo, vai dizer onde que é a tônica da minha palavra. Por exemplo, aqui a primeira. Falam para mim assim, ó, b, b. Vocês percebem que o lábio de cima encontra com o de baixo, ele rompe bruscamente para o ar sair. Então há um bloqueio para o ar sair. Aí eu tenho a palavra, e aqui correspondente à pronúncia, ó, baby, baby. Até aí legal, e tem vários desses. Mas olha uma coisa interessante, vamos pegar o número 15 aqui, ó. O 15. O que que acontece no 15? Esse N de perninha tem um som de NH, o nha, nha. Se eu pego esse som aqui, ó, nha, eu olho para essa palavra escrita, automaticamente eu falo o quê? Singer.
não é? Singer, né? Bem assim. Só que não. Lembra que eu falei que o I tem som de E ou de I? Nesse caso ele tem som de E, ó. Ele está representando aqui. Como eu vou saber, Marcelo? Conhecendo os símbolos fonéticos. Então tem no curso todos os símbolos, tem um treinamento e vai identificando com essa metodologia e vai ficando muito clara a comunicação. Então automaticamente o nativo vai falar assim, ó, singer, singer, e não singer, singer, tá vendo? Então muitas vezes a escrita não bate com a fala. Esse é o grande problema. Aí você fala, mas eu estudei gramática, eu vou fazer exercícios, verbos regulares e irregulares, simple present continuo, mas na hora de falar eu não consigo juntar. É claro, você estudou através da gramática, a língua inglesa. Aí quando você vai para a comunicação que é invertida, né? Você primeiro toda a gramática, depois a comunicação. Acontece nisso. O déficit. Aí ficam as lacunas com quais nós temos preenchido dos alunos. Vamos lá. Olha outro exemplo aqui. Isso é dos fonemas consonantais. E os fonemas vocálicos aqui, ó, percebam aqui, ó. Fonemas vocálicos são quando não há obstrução para o ar sair da boca, ó. A. O ar sai sem obstrução nenhuma, tá? Mas vamos ver as particularidades que tem no inglês e não tem no português. Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Vamos ver desse lado aqui, ó. Esse O aqui, ó, normalmente aqui o pessoal fala book, né? Só que esse daqui, o que parece uma ferradura, eu faço um pequeno estiramento dos lábios, ó. O. Então não é book, é book. Aí o brasileiro fala book, look, tuk. Eles falam book, look, tuk. Tá entendendo? A gente exagera um pouquinho e depois vai ficando natural, porque nós trabalhamos os músculos do rosto. Meu cérebro entende e automaticamente eu falo, tá? É a mesma coisa aqui, ó. O brasileiro vê aqui e fala love, é o som do O. E não é o som do O, é o som do A que tem só no inglês, é o som do A, vem do fundo da garganta, ó. A. Então essa palavra fica, ó, o E caiu, love, love. E como nós resolvemos esse problema? Facilmente. Vamos lá. Foi desenvolvido um dos materiais chamado Inglês se vira nos 30, ou To Get On By, ou In Your Own. O que acontece? Nós pegamos 3 formas através dos sons do idioma. Daqui vocês vão aprender em todas as aulas da plataforma. Tem tudo isso ali para vocês ouvirem e identificarem. Então nós vamos pegar aqui, ó, a escrita em português, aqui está escrito em inglês, e aqui os sons do idioma. Forma lenta, natural e muito usada. Tá entendendo? Por que, Marcelo, 3 formas eu tenho que aprender? Primeira, para a gente articular de uma forma mais lenta. A segunda é usada para o nativo ou não nativo. E a terceira é muito usada para o nativo, porque reduz a frase. Então fica muito mais fácil. Vamos aprender agora, para vocês terem ideia. Normalmente o brasileiro vê a escrita e fala, isso aqui é fácil. What is your name? What is your name? Eu não tenho base de tônica, eu não tenho base de som, automaticamente eu repito aquilo que o que a pessoa fala. Ou ouço e tento repetir igual. Agora, quando eu tenho uma base e sei toda a estrutura da frase, aí fica bem diferente a comunicação. Prestem atenção. Ó. Aqui é o som do U, é um O parecendo O, mas é A. Ó, parece um O, né? Mas é um A, dos lábios arredondado. O som do T, do E e do Z. Aqui é escrito com S e eles têm o som do Z, ó. Falam para mim assim, ó. What is your name? Name. What is your name? Vendo diferente? Bem diferente, né? A diferença. Ou aqui, ó. E esses mais escurinhos são as tônicas das palavras, ó. Som do T, som do R, ó. What is your? Já mudou. What is your name? Então não é name. Não tem um I no final. Parei no M, ó. What is your name? What is your name? Tá vendo? Ó? Tônica no começo e no final, fiz uma pergunta. E a terceira forma, what's your name? Watcher. Então mudou a frase desse tamanho, na questão da comunicação do som, desse tamanho, na hora da fala. Então ficou
What's your name? What's your name? Nós trabalhamos com a questão de expressão, né, que é uma comunicação, tônica da palavra, conhecemos os sons do idioma. Se perguntar também, chegando em você, what's your name? Você não vai mais ficar com dúvida se eu acho que ele perguntou meu nome. Ele perguntou o nome, você vai saber 100%. E se você treina igual uma criança, repetir, e no caso conhecer os símbolos fonéticos, que não é difícil, em todas as aulas tem, é questão de adaptação, acaba-se o problema de comunicação, igual em português. É claro, pensa bem, você começa como uma criança de 5 anos aprendendo a falar. E mesmo que você já sabe inglês, essa daqui eu já sei, mas você vai ter uma pronúncia muito melhor, uma comunicação melhor. E nós trabalhamos com isso, a questão também do listen, que é para que você tenha uma compreensão oral muito boa, na questão da pessoa falar e você também repetir, né? Que seria a compreensão do inglês falado, né? Vai compreender e vai ter uma compreensão oral no sentido de você também pronunciar bem. Tá entendendo? Se você tem uma estrutura igual essa, 90 perguntas e respostas, tem um outro exercício para que você tenha toda a questão estrutural, na questão de tempo verbal, sem pensar em tempo verbal. Ouvir expressões, que são os slangs também, do dia a dia, no caso do inglês americano aqui. E mais, vocês ter todo esse conjunto de comunicação, conversar com o outro, acaba o seu problema de travamento de comunicação. Simples e direto. Nada de uma forma extraordinária. Não, simples. É só mesmo treinamento. Lembre que eu falei no começo. Se eu quiser nadar e só treinar a parte teórica, eu vou acabar me afundando na água, morrendo afogado. Agora, se eu treino a parte, olho lá teórico, mas com o técnico eu treino a prática diariamente, automaticamente eu vou me aperfeiçoar naquilo que eu estou fazendo. Tá bom? Espero que vocês gostaram e qualquer dúvida é só nos contactar. Muito obrigado!